Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dá-lhes os mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os e partiu, e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos celebrando a solenidade de Corpus Christi, a solenidade que nos faz refletir, pensar sobre o centro de nossa fé, a presença real do Senhor Jesus na Eucaristia. Há muitos cristãos, irmãos nossos,
que ainda não acreditam na transubstanciação, na modificação da substância. Há muitos irmãos nossos que, ao tentar viver o cristianismo, celebram de sua forma uma ceia, uma redenção, mas somente uma distribuição de pão e vinho, uma celebração aonde se rememora e se distribui pão e vinho. Para nós católicos, para nós que pertencemos à Igreja de Cristo e que acreditamos no sacerdócio de Cristo, isso significa dizer que Ele é a ponte entre o Deus Pai Criador e a humanidade. Ele é a ponte entre o Pai e cada um de nós que somos filhos. Ele é o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como ouvimos na primeira leitura. Ele que é o canal de ligação para nós que estamos desse lado. Há um milagre extraordinário, há uma ação extraordinária do céu entre nós, porque logo após a epíclise, ou seja, quando o padre põe as mãos e clama o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho, da farinha e água, o pão ácido, e o vinho preparado próprio para a Santa Missa. E então, quando ele começa a não só repetir as palavras de Jesus, como vimos na segunda leitura, mas ser o próprio Cristo que ali profere as mesmas palavras, acontece o mistério e o milagre eucarístico, do qual não se pode ser católico sem acreditar. Milagre da transubstanciação, a mudança da substância. Aqui precisamos pegar o conceito filosófico de acidente, para dizer que o acidente do pão e do vinho continua o mesmo. Então, os nossos sentidos, que são fracos e não conseguem adentrar a profundidade do milagre, vão continuar vendo, degustando, sentindo gosto e olfato de pão e de vinho. Os nossos sentidos podem querer nos enganar em dizer que ali, após a transubstanciação, continua o pão e o vinho e que é uma ceia. Mas nós, católicos, apostólicos, romanos, que pertencemos à Igreja de Cristo, fundada sobre Pedro, professamos de fato, não é uma representação, não é um símbolo, não é uma ceia qualquer, não é um vinho consagrado ou um pão consagrado, que muitos, infelizmente, dentro da igreja ainda falam: eu vim pegar aquele pãozinho consagrado, eu vou entrar na fila para comungar o pão. Vai entrar na fila para comungar o Senhor, o corpo e o sangue de Jesus o Nazareno, que é Senhor da vida e da história, que é Deus igual ao Pai na sua essência, que assumiu a nossa humanidade, que se fez semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. O Cristo Senhor, que no alto do madeiro morreu, atualiza o seu sacrifício por meio do sacerdote consagrado, que ponte entre céu e terra se faz, para tornar presente o mesmo Cristo, o mesmo sacrifício, onde nós então comungamos o corpo e o sangue do Senhor. Isto não pode faltar à sua fé. Se algum dia você olhar para a Eucaristia e os seus sentidos te roubarem a
característica da presença real de Jesus, dobre o seu joelho e converse com o Senhor para que te toque e te refaça, porque não é um pãozinho consagrado ou um vinho consagrado que você comunga. Você comunga a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma representação, não é um simbolismo. Repito, e vou repetir toda a minha vida quantas vezes for preciso. É o corpo e o sangue, a carne e o sangue do Messias, do Senhor, do nosso Deus. Nós temos o privilégio que nenhuma outra criatura, nenhum outro ser criado tem. Nós temos o privilégio de comungar o corpo e o sangue do Senhor. Nós temos a graça extraordinária, o privilégio de termos um Deus que se fez alimento salutar para a nossa própria vida de santidade. Nós temos o privilégio de que Deus penetre pelos nossos lábios e ande profundamente dentro do nosso corpo, se fazendo um conosco. O sangue de Jesus anda pelo nosso sangue. O corpo de Jesus se une ao nosso corpo. E tudo isso é uma experiência de amor extraordinária que não se pode negar. Uma experiência de amor extraordinária que precisa guiar o nosso coração a uma experiência do céu aqui na terra. Uma experiência extraordinária que nenhuma criatura, que nenhum outro ser pode experimentar a não ser os homens. Talvez muitos dos que vêm nessa igreja e que vêm à missa apressados por tantas coisas lá fora, e muitos dos nossos irmãos que deixam de vir à missa para ver novela, ou para conversar, ou para estar com os amigos, não estão entendendo a centralidade de toda a nossa fé. Quantas pessoas abandonam esse milagre, esse mistério extraordinário para nada? Quantas pessoas não conseguem distinguir a maior de todas as riquezas, o Senhor presente da Eucaristia? Quantos fiéis católicos que sentam neste banco não dão valor a Jesus Eucarístico como deveriam dar? Não vivem de fato aquilo que deveriam viver aqui dentro e lá fora. São boníssimos, mas não fazem a experiência do céu que nos faz amar, que nos faz abraçar uns aos outros, tocar uns aos outros e dizer: posso tocar porque você é meu irmão e eu te amo, porque Cristo me amou primeiro e Ele está comigo. Eu posso ser afável, bondoso, amoroso. Eu posso deixar de degladiar, de brigar, de tudo isso, porque eu vou à Santa Missa. Nós vamos à Santa Missa para comungarmos o corpo e o sangue do Senhor e nos configurarmos a Ele, nele, e mudarmos as caraminholas da nossa cabeça, e mudarmos os nossos sentimentos, e mudarmos a nossa forma de nos comportarmos uns com os outros. É triste às vezes ver as pessoas congeladas com medo de ser irmão, de ser amigo, de abraçar, de falar, de dar um beijo, de dar um sorriso. É triste às vezes ver as pessoas não saberem mais amar, porque não vivem com o amor por excelência que é o Senhor. Se nós nos alimentarmos com consciência
do corpo e do sangue do Senhor, o amor mais profundo revelado, tudo na nossa vida é transformado. Quantas pessoas vivem um mundo de guerra e de briga, falta comungar o corpo e o sangue de Cristo distinguido. Que belíssima sequência que nós cantamos todo ano, que belíssima sequência que rezamos todos os anos na Santa Missa, mas parece que é mecânico. Pare para ler isso em casa. Quando diz, muitos comungam o Senhor, mas Ele faz efeito diverso, de acordo com o que a pessoa tem feito na sua vida. Se a vida da pessoa é só murmurar, reclamar, brigar, criticar, falar mal, arrumar problema com tudo e com todos, o corpo e o sangue da pessoa comum não está fazendo efeito de santidade, porque esta pessoa está mal amada, está destruída por si mesma, aniquilando o próprio jardim da alma, o lugar onde o Senhor deveria estar por excelência. E muitas vezes o Senhor não consegue alcançar os nossos corações por nossa própria culpa, porque nós nos fechamos, irmãos e irmãs, porque nós não nos deixamos conduzir por essa experiência. Que nesse dia de hoje, mais do que ver uma multiplicação dos pães e dos peixes, mais do que ver o cuidado de Jesus com cada um de nós ao multiplicar o seu corpo para o alimento de cada um de nós, é entender que este alimento não é só um corpo, um pão e um vinho. Se eu, em toda a minha vida sacerdotal, conseguir que aqueles que me ouvem entendessem pelo menos isso, eu já ganharia o céu com certeza. Mas quando eu digo entender, não é só no pensamento, mas é trazer para a alma. Se toda a minha comunidade se tornasse uma comunidade eucarística, uma comunidade que entendesse e vivesse em torno do corpo e do sangue de Cristo, com a fé clara e real desta presença extraordinária, real e viva do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, eu diria para o Senhor: pode me levar, que eu já estou satisfeito. É só isso que eu queria, que cada um hoje fizesse uma experiência na alma e não comungasse o corpo de Cristo simplesmente por comungar, mas fizesse um encontro com o Deus vivo, com o Deus eucarístico, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade, e nunca mais viesse para a Santa Missa para comungar um pãozinho e um vinhozinho, e nunca mais viesse para a Santa Missa com raiva no coração, com rancor, com mágoa, com fofoca, com intriga, com maledicência, com desamor, mas que deixasse que o corpo e o sangue de Cristo que você comunga fizesse o devido efeito na sua vida, tirasse todos os seus medos, todos os seus preconceitos, todos os sentimentos ruins, que não fizesse efeito diverso, que não fizesse efeito ruim a você. Muitas pessoas, ao comungarem o corpo e o sangue de Cristo sem distinguir e comungarem de qualquer maneira, estão comungando a própria condenação. E quanto dói ao coração do sacerdote ver pessoas comungando o corpo e o sangue de Cristo com raiva, com divisões, e às vezes até comentários durante a missa, falando mal do outro, com sentimentos negativos do outro. Como dói ver pessoas que vão à Santa Missa, comungam o corpo de Cristo, e ali na grade da igreja já está falando mal do outro, quando não está aqui dentro falando mal da roupa do outro, se o outro errou, acertou. Como dói no coração do sacerdote ver que as pessoas não estão entendendo nada,
perdidas no lugar sagrado da Santa Missa, podendo ter um encontro íntimo e pessoal com a solução, com a cura, com a libertação que é o Senhor. Irmãos, não existe oração mais profunda, mais forte, bênção maior do que a Santa Missa. E não existe lugar mais importante do que a Eucaristia. Tudo pode ser curado da Eucaristia. Da Eucaristia brota a fonte, a fonte, a fonte, a fonte, a fonte de todo milagre, de toda maravilha, de todo extraordinário. Enfim, já falei muito, mas preciso dizer, não se perca com a doutrina da Eucaristia. Não seja um católico que vive de qualquer maneira diante do Senhor. Nós temos um privilégio que ninguém tem na face da terra. Nós temos o verdadeiro corpo e o sangue do Senhor. Nosso Deus se dá como alimento. Ele se multiplicou para todos nós, para que fôssemos de fato homens e mulheres do céu aqui na terra, que experimentem livremente, que aprendam livremente a como Ele viver plenamente a vontade do Pai. Faça a experiência. Comungue o corpo e o sangue do Senhor. Não comungue um pãozinho e um vinhozinho consagrado. Comungue, experimente, sinta, viva, deguste, alimente-se e permita que o Senhor Jesus vivo faça na sua vida o que Ele quer fazer. Permita que o Senhor Jesus opere na sua vida o que Ele quer operar, as maravilhas, os milagres, os prodígios, os portentos, o extraordinário do céu. Lembre-se, o mesmo Jesus que morreu na cruz estará dentro de você, no seu corpo e no seu sangue. Não existe nada mais extraordinário que isso. Pois então deixe Ele ser seu Deus e fazer aquilo que Ele veio fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe, nos faça distinguir, pensar, refletir e viver a proposta verdadeira do cristianismo. Sermos algo em Cristo, outros Cristos, sermos de fato o que somos chamados a ser, cristãos autênticos que comem a carne e bebem o sangue do seu Deus, do seu Mestre, do seu Senhor.